Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversão, o podcast promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Porto Alegre, para compartilhar conhecimento que fortalece todo o ambiente de negócios. Nesta segunda temporada, o nosso tema é inadimplência. E o Conversão traz especialistas que vão apresentar e debater as principais tendências deste cenário. Vamos falar sobre economia, recuperação de dívidas, inteligência no uso de dados e tecnologias e muitos outros assuntos. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e eu vou mediar o nosso papo. No primeiro episódio, falamos sobre o cenário geral do Brasil e como a inadimplência financeira impacta a economia brasileira. Quais os caminhos possíveis e também o que nos trouxe até aqui. E hoje, o assunto é um pouquinho mais específico. Vamos conversar sobre a estrutura de pequenas e médias empresas, quais são os riscos de inadimplência nesses e quais são as soluções para este problema. E para isso, temos novos convidados, mas muito especialistas no tema, e eu estou muito feliz em recebê-los. Então já vamos dar as boas-vindas, primeiro os convidados, não é mesmo? Então vamos dar as boas-vindas, ele que é gerente administrativo das lojas Adélia, Luciano da Silva. Que prazer te receber aqui de São Lourenço para Porto Alegre. Seja bem-vindo ao Conversão. Muito bom, agradecido sim pelo convite, né? Vim especialmente de São Lourenço para cá para tentar contribuir com as empresas do ramo para a gente conseguir fazer um trabalho de inadimplência, de acompanhamento, seguir números que nos ajudem na tomada de decisão para conseguir ter um negócio cada vez melhor e com mais rentabilidade. Administrando 5 empresas, 5 lojas lá em São Lourenço, eu tenho certeza que o Luciano tem muita informação para contribuir com a gente. E vamos receber então também ela que é coordenadora de crédito garantido aqui da CDL Porto Alegre, a Fabiane Prusch. Seja muito bem-vinda, Fabiana, que bom te receber aqui no Conversão. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada aqui pelo convite. Falar de inadimplência é um tema muito importante aqui para nós trocarmos experiências, principalmente com uma empresa que representa aí uma das empresas de pequeno e médio porte da CDL Porto Alegre. Então, junto com o Luciano, é bem importante a nossa contribuição e a nossa troca aqui. Então, falando de inadimplência, nós estamos falando desde a educação financeira e até todo o ciclo de crédito do negócio, porque quando nós falamos de inadimplência, nós estamos falando desde a origem, que foi a concessão do crédito. Então, o quanto eu estou feliz aqui pelo convite. Vocês já viram, né, que só o oi da Fabi já foi uma aula? Eu já aprendi aqui, então a gente sabe, Luciano, que esse episódio aqui vai ser muito especial. E você fique com a gente para acompanhar esse bate-papo com a Fabi, com o Luciano. Eu trouxe alguns dados aqui, gente, para a gente começar esse papo, né? As pequenas e médias empresas são o motor da economia brasileira, isso a gente já está cansado de saber. Elas representam mais de 50% da força de trabalho e 30% do PIB do Brasil. Um ensaio da McKinsey fala sobre novos desafios das pequenas e médias empresas no Brasil. Essa pesquisa considera que, ainda que sejam importantes, as pequenas e médias empresas não são prioridade das instituições financeiras. E esse mercado vem mudando, essa realidade vem mudando, mas ainda precisa mudar mais rápido. O retorno sobre investimento, portanto, fica prejudicado e menor em relação a grandes corporações. E uma das consequências desse caso que eu trago é a inadimplência alta. Ainda conforme o estudo da McKinsey, pequenas e microempresas representam apenas 9% do volume total emprestado no país. Porém, a inadimplência no microcrédito atingiu nível recorde em maio deste ano, agora em 2023, chegando a 21,27% dos valores concedidos. Quase um terço. O número é cerca de 4 vezes maior do que a média para toda a série histórica do Banco Central,
que começou a ser medido em 2011. Se voltarmos para setembro de 2022, a inadimplência total no microcrédito saltou de uma média de 3,95% nos 12 meses anteriores para 9,5%. E a partir daí, cresceu até atingir a faixa de 20%. O microcrédito, gente, ele atende trabalhadores informais, MEIs, que são os individuais, e os microempreendedores em geral, que têm uma dificuldade maior no acesso ao crédito. E para começarmos depois desse monte de números e de uma leitura aqui, eu quero ouvir os nossos convidados, que são muito especialistas em pequenas e médias empresas. Porque o acesso ao crédito e esse endividamento que a gente tem visto, eles são desafios tão difíceis para as pequenas e médias empresas. Fábio? Bom, começando então, por que é tão difícil, né, o acesso ao empreendedor, ao microcrédito? Porque, na realidade, começa lá por uma concessão na pessoa física. Quando nós temos uma inadimplência elevada na pessoa física, a consequência vai se dar no próprio negócio da empresa. Então, se eu tenho hoje uma inadimplência elevada, que os consumidores não estão fazendo a compra de produtos e não estão pagando, então o empresariado vai solicitar um empréstimo e essa solicitação também, ele não vai ter recurso para efetuar e cumprir aqueles valores previamente assumidos. Então, acaba gerando uma consequência. E os volumes de empréstimos, como ele junta o bolso, né? O bolso do empresário com o bolso da empresa. Então, acaba fazendo essas duas junções. Tem um equilíbrio aí que precisa ser feito. Precisa ser feito e com isso também o que acontece? No momento que existe uma necessidade de maior venda para o varejo, enfim, esse consumidor ele está querendo comprar mais parcelado e aí, se não tiver uma educação financeira muito boa, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, o desencaixe ele ocorre tanto para o empresário como na visão da pessoa física. Porque é aquele consumidor que está fazendo uma aquisição, uma compra em mais parcelamentos e nesse meio tempo ocorreu alguma situação com saúde, alguma situação também com desemprego e com isso veio a ocorrer o não pagamento. Por outro lado, na visão do empresário, ele também assumiu como que ele teria aquele crédito a ser pago pelo consumidor. Então, não recebendo aquele crédito, ele vai ter que cumprir o pagamento da sua mercadoria, que ao mesmo tempo já assumiu com o fornecedor, que também tem dívidas. Então, como se junta muito os bolsos do empresário e da empresa, também e essa situação também ocorre com maior até maior dificuldade de encaixe, né, dos créditos e os débitos, então existe uma maior dificuldade para esses empresários captarem novos recursos. E, né, Luciano, é mais difícil fechar a conta no fim do mês das pequenas e médias, não é? Com certeza. Na verdade, a pequena e média empresa, geralmente, o próprio investidor, o próprio proprietário, que a gente chama da empresa, é que cuida da parte financeira, que cuida da parte das compras. Todas as pontas. Ele cobra o escanteio, cabeceia na área, ele que faz toda a jogada. Então, e alguns, às vezes, conseguem confundir faturamento com a rentabilidade. A gente ainda vê no mercado um pouco dessa confusão? Acredita-se que sim. E isso é ruim, né, para o negócio. Porque o que acontece? Tu acha que tu está recebendo um valor, só que aquele valor tem todos os comprometimentos, tem todas as contas. É como a Fábio falou ali, a questão que os bolsos se confundem. Porque quando eu vendo uma mercadoria a crédito, eu concedi um crédito lá, eu vendi R$1.000 que eu concedi em 10 vezes, eu conto que eu vou receber 10 vezes de 100. Mas nem sempre essas 10 vezes 100 vão cair.
Só que ao mesmo tempo eu comprei e me comprometi em pagar outras 10 vezes 100 para o fornecedor do meu produto. Então aquilo tudo vai virando uma bola de neve. Então quando uma ponta falha, a outra já tranca. Aí se o nome, assim como o nome da pessoa física, causa registro, tranca, a pessoa jurídica também. Aí os créditos já não são concedidos. E aí depois que a coisa se perde, não é muito fácil colocar de volta nos eixos. O que tem que fazer? Tem que estancar. A gente brinca assim, estancar o sangramento, né? Tipo, tá demais, então tem que parar, tem que repensar, analisar bem se está concedendo muito crédito, por que não está recebendo. A questão dos juros, da recuperação do crediário. Hoje o CDL tem uma parceria muito boa. A gente na empresa lá tem aqui com o CDL, que é a cobrança com os inadimplentes, ou seja, a gente repassa para o CDL a carteira de inadimplentes. O CDL faz um excelente trabalho de cobrança e isso gera uma recuperação de uma coisa que teoricamente já estava em lucros e perdas, que já teria, não se iria receber mais. Aí vem, o setor de cobrança corre atrás e a gente acaba recuperando e isso traz um reforço na receita. Então, uma dica legal para pequena e média empresa é as parcerias. Então, tipo assim, eu não consigo fazer tudo sozinho. Hoje na empresa, nas lojas Adélia lá, a gente tem um setor de cobrança, a gente tem a parceria com o CDL também, porque a gente une força. Daqui a pouco eu não consigo receber da Fábio, mas aí quando eu passei para o CDL conseguiu. Aí ele conseguiu o contato, conseguiu renegociar, não só cobrar, também trazer o cliente de volta. Porque, é importante isso, né? Porque muitos motivos, às vezes, não é só receber aquela dívida. Se tu não trouxer o cliente novo, tu vai perder um cliente, e isso é ruim. A gente tem que cada vez ganhar mais clientes e não perder nenhum. A cobrança antiga, a gente tinha aquela metodologia assim, tem que meter o pé na porta e vamos cobrar. Hoje não, hoje a gente já trabalha com pessoas, a gente já tenta ser mais humano, porque a pessoa, nem todos os inadimplentes são pessoas que queriam estar inadimplentes. E se a gente pensar que está vindo, né, de uma pandemia... Também. Muito problema de saúde. Hoje, existe muitos fatores externos que, tipo assim, não estão previstos. Tipo, tu faz um orçamento, tem o teu trabalho. Ela comentou mesmo o desemprego, às vezes acontece, tu perdeu o emprego. Então, são muitos fatores que englobam toda a inadimplência final. Por que aumentou? Porque gerou muitas coisas. Hoje, a gente também tem muitos, comparados a anos atrás, a gente tinha ocupações e menos possibilidade de investimento. Hoje tudo está muito fácil, está tudo muito ao alcance da mão, né? Então, se tu tem uma tendência a ser consumista, aí é fácil, né? Qualquer coisa é fácil. Tudo na palma da mão, né, gente? Hoje facilitou, né? Além de facilitar, também os prazos esticaram muito, né? Nós tínhamos, como o crédito garantido, nós tínhamos um prazo médio que era mais ou menos em torno de 150 dias, que era o prazo médio que as empresas forneciam. Hoje, o normal é fornecer 10 vezes, parcelamento em 300 dias. Então, as pessoas começaram a comprar com maior prazo. E esse maior prazo, muita coisa acontece nesse meio tempo. Então, o varejo, calçados, que é o negócio do Luciano, por exemplo, nós víamos empresas que a maioria fornecia no máximo 120 dias. Então, depois da pandemia, o que aconteceu? No momento da pandemia, as pessoas estavam mais em casa, começaram a olhar mais para a sua residência e trocaram o consumo. Fizeram muito consumo com aquilo que estava à vista. Ninguém saía de casa botar sapato novo. Por quê, Luciano? Luciano? Mas eu comprei sapatos mas foi um momento em difícil. Promoção. Bons preços durante a pandemia. Não usava, mas comprei. Agora eu tô usando, hein? Isso. E agora tem que comprar novamente. Então, compraram ano passado e esse ano estão pagando a compra do ano passado ainda. E tu sabe que foi um momento difícil, né? A pandemia, ela foi um sério problema para muitas empresas, né? Que a gente não estava preparado para aquilo, né? Então, tipo assim, a gente tinha o fluxo, compra, bota para vender, vai negociando, vai dando prazo. E aí, quando veio a pandemia, aí tu tinha as contas para pagar, os clientes não tinham coragem de vir na loja para efetivar o pagamento. Muitas tecnologias vieram também e cresceram junto com a pandemia, que facilitaram.
Por exemplo, cidades do interior, a gente nunca falava em pagar o crediário pela internet. Hoje os clientes têm que ir na loja, querem pagar por boleto. Para nós que trabalhamos com crediário, ela que tem o crédito garantido, assim, o CDL tem essas parcerias, a gente até gosta que o cliente venha na loja pagar. Sempre leva uma coisinha a mais. Ele passa ali, vai olhar, né? É que nem quando a gente vai no mercado, tem aquelas gôndolas, a gente tá na fila, tá cheio de coisinhas boas na volta, né? Então a gente vai passando e aquilo vai chamando a atenção. E pro crediário, a melhor coisa é o fluxo. Quanto mais as pessoas forem na loja, mais a gente vai estar sempre despertando a vontade de comprar. Claro que com todo cuidado, né? Não dá para abrir demais o limite, não dá para... São cuidados que a gente precisa ter conforme cada público, conforme a questão do credit score hoje, que ajuda muito para a decisão da venda. Né? Tu puxa o credit score do cliente, tu já tem uma probabilidade. Vocês têm uma política de crédito lá na Adélia, nas lojas, bem definida, assim? Tiveram ajuda aqui do CDL para... Sim, foi algumas reuniões que a gente faz, a aprovação do crediário é nossa lá, a gente faz direto lá, o CDL hoje, conosco a parceria que a gente tem é da cobrança, né? Mas a gente trocou muitas ideias, a gente conversou bastante, o pessoal do CDL é muito, assim, próximo da gente, né? A gente está a 200 quilômetros, né? A gente está lá em São Lourenço, mas pelo telefone hoje, pelo WhatsApp, é instantâneo, né? Tipo, precisa uma coisa, a gente manda, negocia, conversa, está sempre procurando parcerias para a coisa funcionar. E é o caminho, né? A pequena e média empresa no mercado hoje, com os grandes players que existe, se a gente não se unir, a gente não consegue. A mesma coisa, a compra. Existe hoje já no setor calçadista empresas, tipo 50 lojas estão unidas e compram por um ponto, né? Certo. Então, não sei se eu vou... por exemplo, a Rede Mundi faz essa parceria nas compras, né? Então, isso ajuda o pequeno empreendedor a ter um poder maior. Porque, tipo, eu vou comprar sozinho da Nike, é um preço. Eu sou eu. Agora, se eu vou comprar junto com mais 4, 5, são outros. Legal, bom isso. Isso que quando nós falamos em elaboração de uma política de crédito, nós estamos falando em praticamente qual é que é o pilar. O pilar de tempo, é o foco, que estou direcionando, por exemplo, como que eu vou fazer uma concessão diretamente a um consumidor. Eu posso ter uma agilidade, eu considero o tempo porque se eu tiver uma política bem definida, eu consigo identificar de uma forma ágil de que forma eu vou conceder para aquele consumidor. O foco que eu vou dar para aquela atividade, porque eu vou focar na minha atividade fim, da minha empresa. Então, se eu tenho um parceiro, como o Luciano comentou, se eu tenho um parceiro na parte de cobrança, ou na parte de concessão, ou na parte até de criar junto um motor de crédito, as diretrizes da política de crédito, isso agiliza muito na concessão. E na identificação do próprio perfil também daquele consumidor. Porque é bem importante, né? Porque o consumidor ele vai querer ter uma boa jornada daquele cliente, uma boa jornada de compra dentro do negócio. Então, se eu conseguir identificar quem é o meu consumidor, que público é esse, e ofertar os produtos, e de acordo com o perfil dele, por exemplo, sabendo o quanto que eu posso ajudar ele numa educação financeira, por exemplo, de comprar de acordo com o perfil dele, da capacidade de pagamento dele, por exemplo, através de uma renda presumida, nós conseguimos identificar que aquele consumidor, ele poderia usar X% da renda dele. Então, se eu conceder mais, ele não vai efetuar o pagamento. Então, a consequência vai ser lá na inadimplência. Então, a parte de concessão é importante, e aí nós temos todo o reflexo da concessão na parte no fim lá, da recuperação desse consumidor e retomar ele novamente para o mercado. Uma coisa que facilita bastante na questão da concessão do crédito
Hoje tu consegue abrir um crediário só com o CPF, né? Tu chega com o documento, Certo. tu passa o CPF lá, puxa o credit score, tu tem o histórico do cliente, tu já consegue delimitar o limite para ele, né? Coisas que anteriormente tu precisava trazer comprovante de residência, precisava a Agiliza, carteira. né? Hoje a gente conseguiu agilizar muito nessa questão. Muito bem. Nós vamos fazer uma breve paradinha para ouvir um recado da CDL e voltamos já já. Ritmo, impulso, coragem, desejo de ir além. Características de quem está sempre em movimento, buscando novas perspectivas, novas versões. Aliás, você já abraçou as novas versões de si mesmo? A gente entende o quanto foi e ainda é importante você continuar se encontrando, se reinventando, se movimentando. É por isso que em todas as suas jornadas, somos mais do que parceiros nos objetivos. Somos parceiros para novas oportunidades e para os desafios no futuro. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Estamos de volta para o segundo bloco do Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Neste segundo episódio da segunda temporada, estamos aqui com a coordenadora de crédito garantido da CDL Porto Alegre, a Fabiane Prusch, e o Luciano da Silva, que é gerente administrativo das lojas Adélia, que veio de São Lourenço para gravar esse episódio tão especial com a gente. O estudo da McKinsey, que eu citei lá no início do nosso papo, fala sobre como o fluxo de caixa instável é um dos principais desafios de pequenas e médias empresas. Os empreendedores que estão nos ouvindo com certeza se identificaram com isso, né, gente? E isso se relaciona também com a inadimplência como consequência, como falamos já no nosso primeiro bloco aí. Uma solução que pode garantir que a empresa receba carnês de loja, notas promissórias, boletos, cheques, entre outros, reduzindo a inadimplência, além de aumentar as suas vendas, é o crédito garantido. E eu queria ouvir da Fabi se é para todas as empresas, o que é o crédito garantido e se eu consigo aplicar ele para todas as empresas ou não, se é preciso ter um recorte. Certo. Já que estamos com a especialista, né, Luciano? Vamos entender tudo hoje. Né? Vamos aproveitar. Aí, Ali, o crédito garantido ele iniciou em 97 com a garantia de cheques. E de Hoje lá, ninguém mais... Gente, tu recebe cheque lá, sério? Luciano? Não. Vocês acreditam que Não cheque posso ainda... pagar com cheque? Não, tu sabe que no DRE, 10 cheques? no DRE da empresa ainda existe a linha cheques a receber. Sempre vem com valor zero. Tem. Bom, as Então nossas não adianta a operações- Fabi ir lá comprar sapato com cheque, tá? Se tiver o crédito garantido, aí já pode comprar sapato por cheque também. Porque se nós formos olhar o crédito garantido, então ele iniciou em 97 com as operações de garantia de cheques. E como é que funciona? O crédito garantido, ele é um serviço que a empresa ela faz uma operação prévia para identificar se aquela venda vai ter a garantia da CDL Porto Alegre. Então, como é que funciona? O consumidor vai lá na loja fazer uma compra. Esse consumidor, ele não tinha cartão de crédito, não tinha acesso ao crédito, mas queria comprar um sapato na loja do Luciano. E o Luciano Então- tem cara de não perder uma venda. Vamos vender já. Então, o que acontece? O consumidor estava lá na loja e ele queria comprar com o crediário próprio da loja. Então, se é possível que a empresa tenha seu crediário próprio, essa empresa ela pode contratar o crédito garantido. E como que funciona? Quando ela vende no crediário próprio, se ela submeteu essa operação a uma garantia da CDL Porto Alegre e ela teve a garantia prévia da CDL Porto Alegre, no momento que o consumidor não retornar na loja para efetuar o pagamento das parcelas assumidas, caso ele tiver alguma inadimplência e tiver garantido previamente aquela operação,
quem vai pagar por aquele consumidor é a CDL Porto Alegre, a essa empresa associada. É quase como um seguro. Como Essa aí não tem perda. que lá é um serviço que nós disponibilizamos apenas para as empresas associadas, que em caso de inadimplência, a empresa teria aquele recurso garantido pela CDL. E aí a empresa passa a dever para a CDL. Aí não a empresa, e sim, o que acontece? No momento que a empresa tinha aquela parcela assumida pelo consumidor, aquela parcela é cedida para a CDL Porto Alegre. E aí a CDL passa a ser ter a titularidade daquela parcela, e por isso que o título fica em poder da CDL, nós fazemos a cobrança diretamente apenas daquela parcela feita a transferência da titularidade para a CDL Porto Alegre. Então, é por parcela. Então, eu faço uma garantia prévia da venda total. Em caso de inadimplência, o consumidor pagou a parcela 1 lá na loja. Feito. Ok. Pagou a parcela 2. Ok. Não pagou a parcela 3, aí sim a CDL ela pode ser acionada e aí efetuar o pagamento no lugar do consumidor. E esse título, essa parcela, a terceira, fica em poder da CDL e a CDL vai cobrar diretamente do consumidor. Claro que nós, no momento, como o Luciano tinha comentado, como que funciona a cobrança, nós vamos informar que o consumidor comprou na loja X, assumindo um comprometimento que aquela parcela está conosco, porque para ele entender até o porquê a CDL está com aquela parcela específica a ser cobrada. Então, não foi uma compra diretamente, mas foi uma transferência da titularidade daquela parcela. Ajuda, Luciano, esse tipo de ação ajuda para o caixa da pequena e da média? Com certeza, né? Que, no exemplo que a Fábio estava dando ali mesmo, se eu vender em 10 vezes com crédito garantido, a primeira e a segunda ele me pagou. Quando ele deixou de me pagar a terceira, eu corro para o CDL, o CDL me paga e o meu fluxo não para. Ou seja, eu vou receber a terceira, a quarta, a quinta, ou seja, eu vou receber todas as minhas parcelas em dia. E o CDL, claro, isso vai ter um custo, mas é um custo que vale a pena, por quê? Porque ele vai correr atrás, ele vai cobrar, ele vai negociar com o cliente e o meu fluxo vai ficar garantido. Então, para a pequena empresa, o crédito garantido, a venda com crédito garantido, ela é muito boa, porque aí é como se eu tivesse o risco zero. Eu vendo, eu vou receber. Se eu não receber do cliente, eu vou receber do CDL, né? Então, é um bom negócio. É importante. E para o lojista, para a pequena empresa, o que ele está ganhando? Ele está ganhando tempo, redução de custos e a segurança. Então, o tempo, ele vai submeter uma operação, ele não precisa de uma estrutura toda de concessão, não precisa contratar, por exemplo, 5 funcionários só para analisar o crédito. Então, já vai estar dentro da estrutura do próprio sistema, que em 5 segundos já tem a resposta após preenchimento da operação. E redução de custos, porque lá na ponta ele não vai ter o impacto da inadimplência, porque ele teria um impacto de inadimplência de custo com inadimplência, por exemplo, teria gasto com SMS, com contato telefônico, com pessoas envolvidas numa estrutura de cobrança para fazer esse contato, ou contratando um terceirizado também para cobrar, e na realidade ele estaria deixando também a agilidade, porque ele estaria focado na sua atividade fim, que é a venda. Então, a prestação de serviço é a venda. Então, teriam 3 pilares numa contratação para o pequeno. Bom, depois de um tempo, eu tenho uma estrutura de crédito, eu tenho uma estrutura de cobrança. Aí sim, começa a trabalhar com a sua elaboração de política e uma política de crédito bem definida, com as suas diretrizes. Quais seriam essas diretrizes, com os insumos utilizados pela CDL, assim como o Luciano já comentou, que vamos utilizar um score, uma renda presumida, uma localização. Então, tem várias informações. O score, por exemplo, hoje, atualmente nós temos a utilização de score tanto com informações negativas, restritivas, como informações positivas. Então, é o score que por exemplo, quando eu tenho uma restrição no meu nome, pode ser que o score tenha score, porque na época do score só com o negativo, o restritivo, a gente não tinha, não era pontuado quando estava com registro de SCPC, por exemplo.
E hoje em dia nós temos uma pontuação de score, porém pode ter aquela informação lá, aprovar com cautela. Então, tem uma pontuação de score, mas tem mais informações também. Ampliou o nicho para dar crédito, mas tem mais observações, tem mais informações sobre o teu público. Exato. Então, eu tenho como dar mais informações para essas empresas associadas, esses lojistas, na hora de conceder crédito e para eles tomarem a decisão. Então, a tomada de decisão ela pode ter essa informação de como é que está a capacidade daquele consumidor. Então, ele tem lá o comportamento do consumidor, como é que ele é em pagamento, se ele paga adiantado as parcelas, se ele paga em atraso, se ele tem qual é o comprometimento dele até na indicação da operação, o quanto que ele já está comprometido no último ano. Então, e dá para fazer algumas avaliações ali de comprometimento conforme a renda que ele está apresentando, que ele está divulgando, ou até comprovando, dependendo da empresa ainda, solicita, né, comprovação de renda. Já o Luciano lá na loja não precisa... Tem que levar meu olerite para parcelar em 10 vezes lá? Só o documento. Fábio, e para as pequenas, que não tem, às vezes, nem um profissional que cuida disso, que seu próprio empreendedor, né, empreendedora, que, de novo, né, Luciano, jogam em todas as pontas. Como acessa a CDL para ter essa ajuda? Então, nós temos uma equipe de especialistas na CDL, onde pode trabalhar junto com a empresa, avaliar junto com a empresa quais as informações que ela está buscando, até mesmo de que, olha, o que você precisa hoje para entender o negócio da empresa e ofertar os serviços mais adequados ao negócio da empresa. Para a contratação do crédito garantido, também pode acionar a nossa equipe de especialistas e aí sim verificar, porque o que nós precisamos saber para gerar uma precificação e até verificar se o crédito garantido é uma melhor opção para a empresa. Nós precisamos saber qual é o volume de vendas que eles pretendem vender, que essa empresa pretende vender no crediário, qual que é o prazo máximo que ela vai fornecer e o quanto que ela gostaria de ter de garantia por parcela, que normalmente é o valor do ticket médio que a empresa já está trabalhando. Então, por exemplo, uma empresa de calçados, confecções, normalmente gira ali, aí você pode me... Ticket de 180, por aí. Em torno de 200, 250, 180, então... Depende da estação, né? Se for no verão, baixa, e se for no inverno, aumenta. As botas são mais caras. Isso aí. Já empresas de móveis, móveis aí aumentam o ticket médio. Então, farmácia, gira em torno ali de R$500 também. Então, depende do negócio, nós vamos adaptar de acordo com aquele ramo de atividade da empresa para a contratação do crédito garantido. E verificando em outras demandas que a empresa tenha também, de buscar conhecer dentro daquela região qual é o público-alvo dela, qual é o perfil, a faixa etária, qual é que é a renda que normalmente é o consumidor que ela... Se ela já está começando, se ela está começando o negócio agora, é entender na região qual o público e olhar o que ele está buscando. Olhar a concorrência, exato. E se ela já tem algum faturamento, buscar o que você entende como um consumidor bom para o seu negócio, o que você entende como um consumidor ruim para o seu negócio. E aí, verificar o que nós temos aqui dentro para alertar para a empresa. Então, sempre nós vamos sentar com a empresa e entender o negócio da empresa antes de apresentar os serviços para as empresas associadas. E a gente sempre diz o seguinte... Um cliente que vai lá na ponta, se ele está querendo comprar, mas ele não tem aquele acesso, aquela oportunidade de comprar, por exemplo, até mesmo no crediário, é um cliente que pode não voltar mais lá na loja. Então, se ele vai até a loja, mas ele não tinha limite no cartão de crédito e a loja tinha condições de ofertar o crediário próprio, então é um cliente que está ganhando para dentro da loja. E aí isso vai gerar uma recorrência de compras,
pode gerar Que é recorrência. muito importante, né, Fábio? Fazer o cliente voltar. Porque fazer o cliente voltar, ele volta uma vez, e aí se torna rotina, porque ele comprando mesmo que seja 10 vezes, bem parceladinho, 10, 12 vezes, ele voltando na loja vai gerar uma recorrência de compras, e aquela rotina de retornar na loja fica uma recorrência gostosa, porque ele vai voltar e vai comprar mais. Então, sabendo atender bem esse consumidor, entendendo o consumidor, a gente tem a chance de conquistar esse consumidor aumentando o ticket médio dele. Que é o que queremos, né, Luciana? Aumentar o ticket médio. Fala-se, né, que conquistar um novo cliente pode custar até 80% a mais do que manter o cliente que temos em casa, né? Então, acho que esse é um número bem importante. E com isso a gente fecha esse segundo bloco e voltamos já no terceiro bloco, porque a gente quer conhecer por dentro a operação que o Luciano toca lá, como eles fazem, e que com certeza vai inspirar outros empreendedores e empreendedoras aqui do nosso estado. Voltamos já! Oferecer crédito para seus consumidores não precisa ser complicado e nem mesmo arriscado. Antes, os relatórios mais analisados na hora de conceder o crédito levavam em conta apenas os dados negativos dos consumidores. Apenas um deslize no histórico financeiro e pronto, crédito negado. Agora, com as consultas positivas, o jeito de analisar o perfil de crédito do consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, ficou muito melhor e mais completo, pois considera também tudo que ele pagou em dia. A família SCPC e Define ganharam o poder do cadastro positivo a favor dos seus negócios. Ao observar o comportamento completo do consumidor, você amplia sua oferta de crédito com segurança, gerando mais oportunidades de vendas, ao mesmo tempo em que reduz a inadimplência. Com informações precisas e toda a inteligência analítica da Boa Vista, você aumenta suas receitas de forma rápida e segura. Assim, a economia gira e todo mundo sai ganhando. Fale com nossa equipe e conheça essa e outras soluções para melhorar o resultado do seu negócio. O Conversão está de volta e o assunto da nossa série é inadimplência. E hoje estamos falando sobre a estrutura e risco para as pequenas e médias empresas. Isso, claro, com a ajuda de dois grandes especialistas e conhecedores do assunto. A Fabiane Prusch, que é diretora de crédito aqui da CDL Porto Alegre, e o Luciano da Silva, gerente administrativo da rede de lojas Adélia. Muito bem! E, infelizmente, já estamos nos encaminhando para o fim deste episódio. E vamos falar sobre possibilidades agora. Queremos ouvir um pouco também lá como é que o Luciano administra isso, suas 5 lojas. A inadimplência, a gente já falou aqui, né? É um problema que está aí, a gente não pode ignorar. No primeiro episódio, o Oscar Frank nos falou sobre a inadimplência também regula o mercado, né? E também ela ajuda a gente fazer o crédito estar controlado e ajuda também a economia. E ele pode afetar de maneira singular as pequenas e médias empresas se a gente não estiver atentos. E é por isso que hoje o Luciano e a Fábio estão aqui para nos ajudar com esse assunto, né? E quais são os caminhos para lidar com isso. Então, queria te ouvir, Luciano, como é que vocês se organizam lá nas 5 lojas na região sul, para dar o crédito, para poder manter os clientes, né? Como a Fábio bem trouxe, a importância de você recuperar bem o crédito e não perder o cliente. Quais são as metodologias? Como é que vocês desenvolveram isso? Vocês têm equipes que cuidam de toda essa questão do crédito? Além, você já trouxe, né, que tem uma parceria aqui com a CDL. Conta pra gente como é que vocês se organizam lá. É uma parte bem complexa assim, da empresa, que é a parte do crediário, e o reflexo dele é a inadimplência, né? Então, tipo, a aprovação do crédito, se ela for mal feita, com certeza vai gerar números altos de inadimplência. A recuperação do cliente também pesa bastante, porque o cliente ele tem a inadimplência dele devido a alguns fatores, né? Então, mas não é porque ele ficou inadimplente uma vez comigo que eu não vou vender mais para ele, ao contrário. Problemas todos nós temos, quem nunca teve um problema, né? Então, a gente hoje, vou lá na loja comprar, tá tudo certinho, abri meu crediário, fiz as compras, já paguei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta,
estou pela 10ª compra, já sou cliente de 20 compras. E pode acontecer que lá o da 21ª compra vai cair na inadimplência. O Luciano se apertou, o Luciano não conseguiu pagar. Teve problema de saúde, teve alguma coisa. Então, vai se correr atrás desse cliente, vai se renegociar. A gente utiliza muito a renegociação. Uma coisa que a gente faz com os clientes inadimplentes, a gente renegocia em até 24 vezes. Então, facilita, né? Facilita, esse pagamento. Porque, na verdade, o que a gente entende? Que o cliente ele passou por um percalço e ele precisa uma segunda chance. Ele precisa ter uma oportunidade de retomar o crédito dele. Então, ele vem até a loja, vai ser calculado o valor que ele deve, vai ter, claro, tem juros, e se faz uma renegociação como se fosse uma nova venda para ele. Essa nova venda, ele vai, claro que tem que manter o crédito, aí ele vai pagar a primeira, a segunda, a terceira, e aí conforme ele estiver pagando, mesmo ele tendo renegociado, conforme o limite que tem estipulado para ele, ele já pode fazer novas compras. Claro que tudo vai sendo moderado, né? Tipo, antes ele tinha um limite X, com a renegociação o limite dele diminui um pouco, mas não quer dizer que ele fique sem. Aí conforme ele vai pagando, ele vai retomando o limite e vai aumentando. E isso a gente tem uma experiência bem boa nisso. E também acontece a inadimplência da renegociação. Né? Hoje a gente sabe... comum? É comum. Hoje a renegociação tem índices bem altos, assim, oscilam na casa dos 25% que tu até falaste lá no início na matéria que tu leste ali, que a renegociação ela assusta um pouquinho. Mas o que se pensa? Que daqueles clientes que eu renegociei, mais 75% eu recebi, né? Então, se eu não tivesse renegociado, eu teria perdido 100%. Então, assim, eu perdi só 25%. E a possibilidade de ele voltar a comprar também, né? Exatamente. Ele tem a possibilidade de ele voltar a comprar. Nessas renegociações, vocês usam um desconto, parcela em mais vezes? O que vocês adotam de renegociação? Depende, tipo, a gente tem um prazo mínimo para entrar na negociação, né? Tipo, o cliente tem que estar inadimplente há 120 dias conosco. Aí ele entra para a parte da renegociação. Nessa renegociação tem desconto nos juros, a gente olha muito o histórico do cliente, que nem eu citei no exemplo, a 21ª compra. Há um cliente que já tem 20 compras comigo, é um cliente que tem um peso que facilita mais para ele do que um cliente que fez uma compra comigo. E aí vem lá renegociar. Então, mas a gente tenta tratar todos com as suas peculiaridades, tentando achar a melhor alternativa. Porque no custo da empresa, no fluxo do dia a dia, a gente já tem que contar com a inadimplência. Isso aí é uma dica que a gente dá para as outras empresas. Tipo, não dá para mim abrir um negócio e pensar que eu não vou ter inadimplência. Isso não existe, né, Fábio? É o verdadeiro assim. Mais um mito. É o mito, é o verdadeiro mito. Então, tipo, eu vou abrir um negócio, vou abrir uma loja de calçados e não vou perder nada. Não, a gente vai perder na inadimplência, vai perder no produto, vai ter problema com fornecedores. Na verdade, a gente vai ter que gerenciar o negócio e ele é a cada dia um aprendizado novo, a gente está sempre trocando experiências. A parceria que hoje a gente comentou ali que eu tenho com o CDL nos ajuda bastante, a gente consegue conversar e trocar ideias com outras pessoas que têm outras experiências de outros ramos e até mesmo do nosso próprio ramo. Então, uma hora que tu fica conversando ali, vai numa reunião almoço que o CDL faz, tu sempre aprende, né? Essa história que a gente, já aprendi que chega. Não, a gente nunca aprendeu que chega. Hoje, para mim, está sendo um aprendizado novo, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Então, assim, as coisas vão evoluindo e a gente vai aprendendo sempre. Amanhã a gente aprende mais e todos os dias. E é importante as empresas também saberem que, no momento que se faz uma campanha de recuperação, é uma campanha específica daquele prazo ali, da campanha que está abrangendo aquele consumo. É pontual. Porque se o consumidor entender que aquele procedimento que ele vai atrasar sempre, naquele prazo sempre, que a empresa sempre quando deixar atrasar naquela data, naquela quantidade de dias em atraso, ele vai receber tal desconto, então a empresa vai começar a trabalhar com a política do consumidor, não com a sua própria política. Então, o quanto é importante fazer campanhas direcionadas de recuperação, mas campanhas que vão incentivar os consumidores a fazerem uma reabilitação ao mercado novamente, para comprar novamente nesse mercado, mas ao mesmo tempo não que ele vá controlar a sua operação também. Sim, senão a cada 120 dias ele vem renegociar, né? Aí,
E isso também existe um cuidado. O cliente que nunca renegociou vai fazer a primeira renegociação. Mas aquele que já fez uma, para fazer a segunda já existem outros critérios. Já se aperta um pouquinho mais. A terceira, então, nem se fala. Então, para não cair nisso que a Fábio falou, não pode ele achar que é para achar. Eu comprei, estou devendo, vou lá, renegocio, pago, saio, volto. E não tem uma boa história para contar para gente lá de alguém que renegociou? Uma boa história de alguém que não pagou? Tem os dois casos. A gente tem vários clientes que, tipo, eram clientes inadimplentes há 5 anos, por exemplo. E aí vieram até a loja, renegociaram. Hoje eu tenho bastante clientes assim, com prazos maiores, que o CDL, por exemplo, fez a cobrança, os clientes vêm até a loja para renegociar. Tem clientes que chegam lá e brincam com a gente e dizem, eu até achei que vocês tinham esquecido que eu devia. Olha ali, e aí, difícil uma empresa esquecer, né? Que tem a gente não esquece, ele está lá, mas o cliente ele troca de número, no cadastro lá o número não bate, então tipo assim, lá na época foi tentado entrar em contato, não se conseguiu. O CDL faz um trabalho e descobre os clientes, né? E aí, no descobrir os clientes, eles chegam lá e comentam, né? Isso tem vários depoimentos, assim, me ligaram, eu achei que eu não ia precisar pagar mais, aí vem, como é que eu vou fazer? Aí a gente renegocia, eles estão comprando de novo, a gente já está na parceria com o CDL, acho que 3 anos já, ou 4 dessa cobrança, não me lembro agora quanto tempo, a gente está há um bom tempo já, e aí isso tem trazido bons retornos. Claro, tem também os clientes que, tipo, renegociaram e nunca mais voltaram, né? Então, tem clientes que a gente liga, eles nos atendem e chega a dizer para não vou pagar. Eles, na hora, assim, eles dizem para... Pelo menos é honesto, é honesto, né? Exatamente, ele é honesto. Eles chegam, a menina da cobrança, que faz lá centralizar na matriz, às vezes a gente conversa ali, troca ideias para ver o que dá para melhorar, como é que está sendo efetiva ali a cobrança, porque eu gerencio toda a parte, mas quem faz a cobrança tem as meninas que fazem ali. E aí ela comenta, a cliente lá, a Maria, por exemplo, ela já sabe que ela vai ligar, que ela vai cobrar, a Maria vai atender ela, vai conversar e vai dizer que não tem condições e que não vai pagar. E fim. E pronto. E tem outros que ela tenta ligar, eles bloqueiam, eles não respondem, eles não atendem. Então, assim, existem vários casos e várias situações que no decorrer do dia a dia vão sempre mudando. E sempre tem uma novidade ainda aparecendo. Ô, Luciano, você também faz algum controle de indicadores, por exemplo, o quanto que é a sua inadimplência na primeira parcela, quanto que é a sua inadimplência conforme for as rolagens, que nós chamamos, por exemplo, o quanto que está rolando a cada mês. O primeiro mês eu consigo recuperar 30%, rolou 70%, e aí vai reduzindo. Conforme for o tempo em cobrança, o ticket médio, como é que são os seus controles em termos de indicadores? A gente controla pela periodicidade. Então, tipo assim, em 30 dias a gente recupera o primeiro percentual. A inadimplência, quando ela entra, ela sempre entra alta, né? Tipo, o primeiro mês, ela vem no pico, né? É assustador. Quando tu olha o primeiro resultado do mês, ela chega a vir na casa ali dos 20%, 25%, até 30% chega a vir. Tipo assim, no primeiro mês que entrou com a inadimplência, tem 30%, ou seja, o que eu tinha a receber naquele mês, 100 mil, 70 mil eu recebi, 30 mil ficou na rua. Mas aí no segundo mês, esses 30 mil eles diminuem, no terceiro mês diminui mais, assim, conforme vai passando, até quando chega no ponto que aí ele para, ele fica estagnado, assim. Claro que vai recuperando, mas já é mais difícil, que depois dos 6 meses é mais difícil recuperar. O cliente que ficou 6 meses, não deu jeito na vida, complica. Aí depois, alguns, quando precisam, ou financiamento para comprar uma casa, ou para uma coisa que eles precisam limpar o nome, aí eles vêm... atrás para limpar. Aí eles têm pressa. Isso acontece muito. E aí a gente vai medindo sempre essa questão do prazo, né? Tipo, a gente controla pelo período. E o que mais chama a atenção, que a maior inadimplência, a gente controla pela faixa de cliente, pela classe do cliente. É os clientes novos, né? Ou seja, o perfil é o pessoal que está entrando no mercado, né? Então, na verdade, assim, o pessoal que está entrando no mercado, eles, tipo, estão saindo da faculdade, estão começando o primeiro emprego, estão vindo para o mercado de trabalho. Então, eles acham que tudo é fácil, né? Então, vai lá no crediário, lá eu tenho 1.000 de limite, vou na outra loja, é mais 1.000. Só que, na verdade, se somar os 1.000 em 10 lojas, deu 10 mil. E a renda deles é 4 mil. É impossível pagar. Não vai pagar. E aí vai acabar caindo na inadimplência. Então,
isso é medido, é acompanhado, a gente olha isso praticamente diário, tem os relatórios, o sistema, o ERP que a gente utiliza nos ajuda bastante, traz relatórios, a gente usa um BI também que nos ajuda em alguns outros relatórios que o sistema não dá assim pontuais, a gente migra os dados, usa lá no BI que faz outras estatísticas, outros relatórios, então assim, muitos relatórios gerenciais, a gente acompanha bastante, né? A coisa flui e a gente vai acompanhando, vai vendo onde é que a gente está perdendo ou deixando de ganhar para tentar achar soluções, e esse é o caminho, sim. O que não pode é deixar dinheiro na mesa, né, Fábio? Essa é a regra para as nossas empresas. Gente, está acabando o nosso episódio. Foi um episódio muito legal. É bom ver na prática, né, Fábio, como que empresas operacionalizam algo que é complicado, que é complexo, porque tem muitas variáveis. Então, Luciano, te agradecer demais por tu ter vindo a Porto Alegre para gravar com a gente e ter compartilhado todas essas informações aí que anos e anos construindo. E muito sucesso para Lojas Adélia. E vamos lá fazer um crediário nas Lojas Adélia, então. Sejam bem-vindos. Agradeço mais uma vez o convite, estava muito bom. Foi uma experiência bem importante, assim. Tinha uma expectativa bem grande. A gravação superou qualquer expectativa. Né? A gente sempre tem o medinho. Mas não, pode ser velho, pode ser novo. Tudo que for diferente pra gente dá aquele medinho, né? A gente passa assim, medinho bom! Mas faz para o friozinho na barriga que faz a gente se sentir bem. E bom quando a gente se sente que a gente conseguir contribuir com as pessoas, ajudar o próximo. Porque hoje nos negócios não existe mais. A gente brinca assim, a concorrência. Mas na verdade, assim, hoje não existe a concorrência. Todos são parceiros, né? Hoje tu vai na cidade onde a gente tem a loja, que é a matriz, que é São Lourenço. Em qualquer loja, eu sou cliente das outras lojas, assim como as outras lojas são clientes da minha loja. Então, na verdade, a gente vive... eu compro roupa na outra loja, eles vão lá e compram calçado na minha, eu vou no mercado e compro comida, o pessoal do mercado vai lá na loja e compra calçado, porque, na verdade, é uma troca de informações, né? Então, e aí isso que é o importante para a gente cada vez mais conseguir crescer e progredir nesse nosso país tão bom. Muito é o que faz a gente bom. evoluir, né? Eu agradeço também ao convite, agradeço por estar aqui ao lado do Luciano, da Adélia e poder participar desse compartilhamento aí de informações e vamos para frente, vamos evoluir. Muito bom! Contem conosco também, a CDL tem uma equipe de especialistas aí que pode estar marcando, faz o contato com as empresas associadas e apresenta, entende o negócio da empresa e aí sim oferece os serviços que vão ser adequados ao negócio de cada empresa. Muito bom, agradecer demais. Então, a Fabiane Prusch, que é diretora de crédito aqui da CDL Porto Alegre. E vocês ouviram também aí esse agradecimento super especial, me deixa muito feliz aí. Luciano da Silva, gerente administrativo das Lojas Adélia. Quero agradecer todos aí. E é claro que é um agradecimento mais do que especial a você que ficou com a gente até agora. Nos acompanhe também nas redes sociais da CDL Porto Alegre para não perder nenhum conteúdo. Você encontra a gente nas redes sociais procurando por CDL Poa. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter, também conhecido como X. E se você quiser mais informações, tem bastante conteúdo no nosso site. Acesse cdlpoa.com.br e confira que tem bastante coisa lá. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.